De tão ansioso para apadrinhar o casamento da sobrinha, Thales foi um dos primeiros a chegar ao aeroporto. Já no balcão do check-in, a surpresa. O voo foi cancelado. O meu objetivo era ter um imóvel, que eu não comprei para investimento. Eu comprei para moradia mesmo. E até hoje eu estou com essa promessa. Venderam para ela o curso completo, mas só ministraram 2 aulas, não mais que isto. A Organização das Nações Unidas define o refugiado como uma pessoa que sai do país de origem por medo de perseguição política, de religião e até de raça. Boa tarde. Boa tarde. Já imaginou ser convidado para ser padrinho de casamento e, por causa de um problema com o voo, ter que chegar um dia depois da cerimônia? Pois é, uma companhia aérea vai ter que indenizar um homem que passou exatamente por essa situação. O voo foi cancelado e ele não chegou para o casamento da sobrinha em Juazeiro do Norte, no Ceará. De tão ansioso para apadrinhar o casamento da sobrinha, Thales foi um dos primeiros a chegar ao aeroporto. Já no balcão do check-in, a surpresa. O voo foi cancelado. A opção que a gente tem é que você vai para Fortaleza, dorme lá, eles pagarem um hotel, mas não faz diferença porque eu sou de lá, de Fortaleza. Você fica em Fortaleza e você vai no outro dia de manhã para Juazeiro do Norte. Só que eu chegaria depois do casamento. O voo sairia do aeroporto de Brasília para São Paulo. Escala até o destino final, Juazeiro do Norte. Com o atraso, ele só conseguiria embarcar no dia seguinte, depois do casamento. Por este motivo, o Tribunal de Justiça do DF condenou a companhia aérea a indenizar o passageiro em R$5 mil. O juiz entendeu que ele teve prejuízo emocional ao deixar a sobrinha sozinha no altar. Você fica inicialmente indignado e, por um lado, o que é que eu faço? Você não tem muito o que fazer. Eu não tinha nem coragem de ligar para minha mãe para dizer que eu não ia mais. A empresa teve de devolver as milhas utilizadas para comprar as passagens e ressarcir o valor pago nos bilhetes da volta para Brasília. Eu não acho que R$5 mil seja justo diante do que aconteceu, até porque é um fato muito recorrente esses atrasos. Então, eu acho que as empresas aéreas deveriam ser punidas mais efetivamente para evitar que isso acontecesse. Conhecida como a cidade dos concursos. Mas antes de pensar em contratar um cursinho preparatório, é bom tomar cuidado e checar se a escola é confiável para não ser lesado. Em tempos de desemprego, nada como ter um trabalho com estabilidade e segurança. Pensando nisso, muita gente opta pelo serviço público e, para prestar concurso, se inscreve e frequenta cursos preparatórios. Uma mulher em Brasília resolveu fazer o cursinho preparatório para o concurso da Câmara dos Deputados. Ela pagou R$8 mil por 584 horas aulas, mas depois de ter apenas 2 horas de aula, ela resolveu cancelar o cursinho para ter o dinheiro de volta. Venderam para ela o curso completo, mas só ministraram 2 aulas, não mais que isto. De acordo com o advogado, a empresa foi condenada a devolver todo o dinheiro investido no curso em até 30 dias. Para evitar esse tipo de problema, é preciso tomar alguns cuidados quando for se inscrever em um cursinho e como agir quando os serviços contratados não forem devidamente prestados. Procura o advogado ou a defensoria pública e move contra a pessoa física e ou jurídica uma ação de cobrança. Atualmente, os concursos públicos oferecem mais de 30 mil vagas em diversas regiões do Brasil, com oportunidades em vários cargos e para todos os níveis de escolaridade. As remunerações são o principal atrativo e podem começar em R$ 27.400, de acordo com a função desejada. Não recebeu a chave do seu apartamento dentro do prazo? Pois é, muitos brasileiros têm passado por isso. É um dos assuntos do próximo bloco. O meu objetivo era ter um imóvel, que eu não comprei para investimento. Eu comprei para moradia mesmo. E até hoje eu estou com essa promessa. Reta final das eleições 2018. No domingo tem segundo turno
E a presidente do TSE, a ministra Rosa Weber, conclamou a população brasileira a confiar na justiça eleitoral. A ministra contestou suspeitas contra a urna eletrônica e possibilidades de fraudes. Sobre o assunto, vamos conversar então ao vivo com o repórter Gabriel Seafrey. Boa tarde, Gabriel. Oi, Galton, boa tarde para você, boa tarde a todos. As afirmações foram feitas pela ministra Rosa Weber durante uma entrevista coletiva no Tribunal Superior Eleitoral. Segundo a ministra, teses que questionam a confiabilidade do processo eleitoral querem criar impacto rápido e sem nenhum compromisso com a verdade. Ela afirmou que o TSE vai continuar combatendo as notícias falsas. Ao reafirmar a postura isenta do tribunal, ela destacou a atuação institucional e as responsabilidades do TSE. Falou sobre os 30 anos da Constituição Federal e as eleições como uma forma de celebrar a data. Destacou ainda a importância da atuação de juízes eleitorais, servidores e também mesários durante as eleições. Por fim, conclamou que os 150 milhões de brasileiros aptos a votar compareçam às urnas no próximo domingo. Veja agora todos os detalhes na reportagem. A entrevista coletiva foi concedida pela presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, juntamente com outras autoridades da Segurança Nacional. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, e o vice-procurador-geral eleitoral, Humberto Jacques, também estiveram presentes. Ao longo da entrevista, a ministra ressaltou a confiabilidade do sistema eletrônico de votação nos últimos 22 anos. Há 22 anos, o nosso sistema eletrônico de votações está sendo utilizado. Há 22 anos não há sequer um caso de fraude comprovada nas eleições brasileiras. As autoridades presentes também repudiaram a onda de notícias falsas que tentam comprometer o segundo turno das eleições e destacaram que os órgãos responsáveis pelas investigações vão dar as respostas no tempo certo. O ministro do TSE, Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, reforçou as iniciativas da Corte para combater as notícias falsas. Criação de canais de comunicação para denúncias de irregularidades, com ênfase na ampliação da ouvidoria e no aperfeiçoamento do software denominado Pardal. Intercâmbio e troca de informações com os órgãos de controle federais que detêm legitimação concorrente para assuntos ligados direta ou indiretamente ao tema em debate, especialmente com o Ministério Público Eleitoral, a Advocacia Geral da República, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público, o Ministério da Segurança Pública, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e a Polícia Federal, dentre outros. O secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal, Giuseppe Janino, explicou os mecanismos de auditoria do sistema eletrônico de votação. Todos os programas são desenvolvidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, pela equipe técnica do Tribunal Superior Eleitoral. Eles são abertos 180 dias antes das eleições para verificação por várias instituições, como os partidos políticos, ordens dos advogados, entre várias outras instituições. Então, esses softwares são blindados, uma cópia é guardada na nossa sala COF, para potencial a auditoria, verificação de todos os programas novamente. E as outras cópias, ressalto aqui, blindadas, são enviadas para os tribunais regionais eleitorais efetuarem as cargas nas urnas eletrônicas. Isso é feito por meio de uma audiência pública, onde estão presentes também todas essas instituições. Ao se despedir dos jornalistas, a presidente do TSE chamou os brasileiros para voltarem às urnas no dia 28 de outubro. Eu conclamo a todos, a todo o povo brasileiro, a todos os eleitores aptos a exercerem o direito ao voto. Somos quase 150 milhões, à paz, ao equilíbrio, à tolerância e ao diálogo, para o bem do Brasil. O Brasil merece isso. Nos últimos 3 anos, são constantes os atrasos nas entregas de imóveis comprados antes ou durante a construção, segundo o Instituto de Defesa do Consumidor. Resultado? Tem crescido o número de processos contra imobiliárias e construtoras. Diante disso, o STJ resolveu padronizar o entendimento jurídico nesses casos. Confira agora na reportagem de Jesus Mosquera. Ao comprar um apartamento na planta, Edileia Nascimento foi morar na casa da mãe para não ter que pagar ao mesmo tempo o aluguel da moradia e as prestações do imóvel que ainda não havia sido entregue. Seria temporário,
A construtora prometeu entregar o apartamento novo em janeiro de 2015, mas Edileia continua morando com a mãe. Na época minha filha tinha 10 anos, hoje ela está com 17 e tinha uma com 14 que está com 21. Então elas falam assim, eu nem sonho mais com isso. Né? Então é um sonho assim que acaba que parece que quando dói no filho, dói na gente. O meu objetivo era ter um imóvel, né? Que eu não comprei para investimento, eu comprei para moradia mesmo. E até hoje eu estou com essa promessa. Então aí foi quando eu decidi entrar, né, com essa ação para ver o que pode ser feito. Atrasos nas entregas de imóveis comprados antes ou durante a construção se tornaram comuns nos últimos 3 anos. A constatação é do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Um círculo vicioso de endividamento da população brasileira, seguramente, e também de uma oferta de crédito e imobiliária irresponsável por parte dos operadores de crédito. Os processos contra imobiliárias e construtoras se multiplicaram tanto que o Superior Tribunal de Justiça decidiu uniformizar o entendimento jurídico a ser aplicado em tribunais de todo o país. A nova jurisprudência será formada a partir da análise de 2 recursos que chegaram ao STJ. Um dos recursos se refere à possibilidade de indenizar o comprador por lucros cessantes em razão da entrega do imóvel, mesmo quando o contrato já prevê alguma punição ao vendedor. Discute-se, portanto, a acumulação das 2 punições. Outra questão que será resolvida na análise dos recursos aqui no STJ é se uma cláusula penal que prevê punição ao comprador pode ser invertida em desfavor de quem vendeu o imóvel. Enquanto os 2 recursos não forem julgados pela 2ª sessão do STJ, todos os processos relativos ao tema nas instâncias inferiores ficam paralisados. Mais de 6.000 ações estão suspensas, aguardando a fixação das teses. Para embasar o futuro posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, os ministros da 2ª sessão promoveram uma audiência pública com vendedores, consumidores, professores, especialistas e representantes de entidades de classe. Nós tivemos uma audiência pública que foi engrandecedora, enriquecedora, propiciando que nós pudéssemos analisar pelos diversos ângulos que a questão se apresenta e agora vamos produzir um documento, encaminhar a todos os julgadores para que eles possam também ter esse mesmo material e em seguida pautaremos o julgamento do recurso já com base em todas essas informações que recebemos. É uma forma bastante democrática de fazer justiça. E para conversar sobre esse assunto, está aqui com a gente o advogado especialista em direito imobiliário, Delzio Oliveira. Boa tarde, doutor. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Boa tarde. Entender um pouco mais sobre essa padronização feita pelo STJ. Isso vai acelerar os processos, é isso? Quando o STJ ele se debruça sobre uma matéria, ele, além de acelerar os processos, ele traz uma pacificação e uma segurança jurídica. Em virtude de que, em alguns casos, vários magistrados, eles decidem de forma discrepante. Então, é muito difícil um consumidor entender que o seu vizinho ganhou um processo ao receber o valor do aluguel e da multa prevista no contrato em virtude do atraso do imóvel e ele mesmo não ter recebido. Então, a situação pode ser a mesma, mas quando julgadores diferentes sentenciam o processo, as decisões às vezes são discrepantes. E aí o STJ vem estratificar essas decisões. Agora, nós vimos na reportagem que os problemas são variados, né? Mas quais os cuidados que o consumidor deve ter na hora de comprar um imóvel na planta? A primeira coisa que o consumidor deve observar é se a empresa é sólida ou não é sólida. Porque, infelizmente, acontece até hoje no Brasil que algumas empresas vendem imóveis e nem sempre conseguem entregar. Não é que só atrasam a entrega, efetivamente deixam de entregar as edificações. E aí o sonho da casa própria vai por água abaixo, porque a empresa foge, a empresa vem a deixar de existir. Então, o consumidor deve verificar, primeiro, documentalmente, a saúde financeira da empresa, se a empresa tem lastro, ou seja, patrimônio, se efetivamente aquilo que a empresa está vendendo é o que ela vai entregar, verificar na convenção do condomínio que está depositada no cartório para que ele identifique o que ele efetivamente está comprando, se é aquilo que ele quer para a sua moradia. Mesmo se a pessoa fizer toda essa checagem e acabar comprando um imóvel e não receber, qual que é o próximo passo? Já tendo tido esse problema, o ressarcimento, a empresa foi à falência, o que a pessoa pode fazer então nesse momento? A primeira situação sempre é a tentativa de conciliação.
uma boa conversa às vezes resolve muito melhor do que a justiça. Mas se não for possível a conciliação, o consumidor ele deve ir ao PROCON para registrar o seu problema e em seguida procurar a justiça. Sabedor o quê? Dependendo do valor do seu imóvel, ele pode ou não utilizar o juizado especial de pequenas causas. Mas, em regra, em virtude do valor de um imóvel, a justiça comum é o local mais adequado para discutir. E aí ele vai verificar se o imóvel teve um atraso, se o atraso está dentro do previsto no contrato, se efetivamente ele vai ter direito de receber não só a multa prevista pelo atraso, mas também o lucro cessante, que é o próprio aluguel que ele deixou de receber ou que ele teve que pagar em virtude do atraso. Agora vamos ampliar um pouquinho essa questão de direitos e garantias de quem compra e quem vende. IPTU e condomínio, por exemplo. Quando que a pessoa que comprou, ela precisa de fato começar a pagar? Essa matéria, por muitos anos, foi uma discussão muito acalorada na Justiça. Alguns entendiam que efetivamente era da entrega do imóvel, outros entendiam que era da escrituração do imóvel, outros entendiam que era da entrega da carta de habites. O STJ ele colocou uma posição de que efetivamente o comprador só passa a ter a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais e do IPTU a partir do momento que ele tem o pleno gozo do imóvel, ou seja, ele recebe o imóvel para usufruí-lo, seja pessoalmente ou seja em locação. Então, efetivamente, a data que deve ser observada é a data da entrega efetiva do imóvel. Ok, tá certo, doutor. Obrigado pela entrevista. De nada, é um prazer. Até breve. Depois do intervalo, adeus processo de papel. Em pouco menos de 2 semanas de uso, nós já notamos aí cerca de 2.000 processos físicos já deixaram de existir. Tecnologia. No Tribunal de Justiça de Alagoas, a ideia é terminar 2018 com todos os processos de papel virtualizados. Para isso, o tribunal criou uma ferramenta que mostra para os juízes onde estão esses processos físicos que precisam passar para o computador. Dá só uma olhada. Atualmente, 590 mil processos tramitam na Justiça Alagoana. Destes, 573 mil são virtuais. Isso significa que menos de 3% dessa totalidade são processos físicos, o que representa cerca de 16 mil processos. Para chegar até o fim do ano com 100% dos processos virtualizados, a Diretoria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça de Alagoas criou uma ferramenta de planejamento que objetiva mostrar aos juízes em tempo real, onde ainda há processo em papel para ser virtualizado. Criado sem custos para o TJ, o digitalizômetro pode ser acessado em todo o estado, através do Intrajuiz, meio de comunicação interno do TJ. O diretor de Tecnologia da Informação do TJ avalia a importância da ferramenta e observa que em apenas 2 semanas de funcionamento, o digitalizômetro já rendeu bons resultados. Em pouco menos de 2 semanas de uso, nós já notamos aí cerca de 2.000 processos físicos já deixaram de existir, né? Ou foram baixados ou foram digitalizados nesse meio tempo. Domingos Neto afirma que até o final do ano, o comitê deve realizar atividades para auxiliar as unidades judiciárias que necessitem acelerar a digitalização dos processos. Nós estamos preparando mutirões nessas unidades, com servidores da própria unidade e de outras unidades, no horário inverso ao horário de trabalho, e a compensação, digamos assim, será com concessão de folga pela quantidade de horas trabalhadas. Hoje, na reportagem especial sobre os 30 anos da Constituição Federal, vamos falar sobre a Lei Brasileira de Refúgio. Ela é uma das mais avançadas do mundo. O português ainda é arrastado. O corpo transpira toda vez que Amar lembra do que passou. Viver em um país em guerra causa danos irreparáveis. Ele deixou a Síria para trás para dar uma nova chance aos filhos. Tenho medo das minhas crianças. Não quero esperar, porque todo dia escuta uma coisa. Caiu bomba no meu primo, caiu bomba no meu vizinho. Esse aqui. Eu não quero esperar. Para que ficar lá? Hoje, Yasmin consegue trabalhar e cuidar da família.
tem confiança de deixar os filhos na escola. Em Damasco, a cidade natal dela, isso não era possível. Caiu uma bomba, a gente não conseguia falar com a escola, não conseguia falar com eles. Depois dessa, a gente fala muito. É preciso sair nesse país, porque não é bom para a criança. E também eles ficaram muito com medo, não querem sair em casa. O casal veio ao Brasil na condição de refugiado. Comerciantes na Síria, os dois abriram um restaurante em Brasília. A Organização das Nações Unidas define o refugiado como uma pessoa que sai do país de origem por medo de perseguição política, de religião e até de raça. Além disso, tem aqueles que tiveram direitos humanos violados, com guerras ou crises econômicas gravíssimas. Um cidadão que deixa tudo para trás porque não vê outra alternativa. A Lei de Refúgio brasileira é considerada uma das mais avançadas do mundo. Recentemente, entrou em vigor a nova legislação de imigração. Com isso, a política migratória nacional também ganhou perspectivas de direitos humanos e se tornou referência global. A legislação brasileira ela é muito completa, estabelece quem pode ser refugiado, qual é o meio de ele ficar em nosso país e principalmente quais são as condições. É importante salientar que a legislação brasileira desmistifica que nem todas as pessoas podem ser refugiadas. Aquelas pessoas que atentaram contra a ordem jurídica interna, cometendo graves violações de direitos humanos, por exemplo, não podem ser refugiadas no Brasil. Quando refugiados chegam ao país, estão muitas vezes sem documentos e em condições precárias de higiene e saúde. Enquanto aguardam a resposta definitiva do governo brasileiro, são amparados por organizações sem fins lucrativos, apoiadas pelo Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. O processo de refúgio é analisado pelo CONARE, o Comitê Nacional de Refugiados, entidade ligada ao Ministério da Justiça. O trâmite demora, em média, 2 anos. Primeira medida é procurar qualquer unidade da Polícia Federal. Lá, o solicitante de reconhecimento da condição de refugiado, ele vai começar a trazer provas para o processo. A polícia trata o processo e encaminha aqui para a coordenação geral do comitê. Dentro da coordenação geral, a gente vai instruir esse processo. A família de Amar não descarta a possibilidade de um dia voltar à Síria. Mas, por enquanto, todos eles se sentem felizes e seguros por aqui. Muito, muito feliz. Porque quando a gente veio aqui, ela estava triste, muito triste. O meu filho mais novo, ele ficou 1 mês, não fala, por causa das bombas, assim. Mas agora, graças a Deus, ele melhor. E a 6ª turma do TST condenou um supermercado no Espírito Santo por não conceder o intervalo para descanso e alimentação a um empregado. De acordo com o processo, o profissional trabalhava como vigia em escala 12/36, mas sem usufruir do intervalo para descanso e alimentação, por não haver pessoas para substituí-lo. Alegou ainda que a convenção coletiva, a qual estava vinculado, assinada pelo Sindicato dos Empregados no Comércio do Estado do Espírito Santo, não previa turnos de revezamento. Diante da situação, pediu o pagamento do tempo relativo ao intervalo intrajornada não concedido. O Tribunal Regional do Trabalho, no Espírito Santo, negou o pedido do empregado. Para o regional, como não havia outra pessoa para substituir o vigia durante o intervalo e nem previsão na norma coletiva de indenização correlata, seria indevido o pagamento de horas extras decorrentes do intervalo intrajornada não concedido. O empregado recorreu ao TST. A 6ª turma destacou que o artigo 71, parágrafo 4º da CLT, prevê a remuneração como horas extras no caso de supressão do intervalo e não faz qualquer previsão sobre a necessidade de substitutos. Além disso, de acordo com a jurisprudência do tribunal, nem mesmo a previsão em norma coletiva de supressão ou de redução do intervalo intrajornada é válida. Por unanimidade, a turma condenou o supermercado ao pagamento de 1 hora extra por dia de prestação de trabalho, com um adicional de 50% ao empregado. E o Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Obrigado pela companhia e até amanhã.
A gente se vê de novo amanhã, 12h30. Boa tarde.